Olá, boa noite. Eu sou Edu Mendes e esse aqui é o Beto Sotério. E hoje é o dia do bate-papo com o Beto, que é o nosso especialista em negociações e renegociações de dívidas, o nosso mais novo integrante aí da Escola Popular de Finanças, pronto aqui para te ajudar naqueles pilares que a gente já conhece, que é o aumento da sua renda, o aumento daquele dinheiro que vai sobrar para você todos os meses. E para isso você precisa entender um pouquinho de organização financeira, precisa entender também de negociação e renegociação de dívidas e precisa entender como aumentar o seu salário, aumentar o preço dos seus serviços e se for o caso também, se fizer sentido para você ter um pouquinho de renda extra. Então hoje, como eu disse, hoje é o dia do bate-papo com o Beto. Fala, Beto, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Opa! E hoje nós vamos. E aí, Beto, sobre o que nós vamos falar hoje? Qual que é o assunto massa que você trouxe pra gente trazer para nossa Edu, eu audiência aí? pensei em Família vários Pop. temas para a gente começar. Eu tive um pouquinho de tempo para preparar isso, né? Então eu pensei em vários temas para a gente começar. Mas eu acho que assim que seria muito prático é a gente falar um pouquinho sobre busca e apreensão. Opa, Porque vamos lá. muita gente que tem muitas dúvidas e também surgiram alguns mitos, né, da busca e apreensão, do que pode, do que não pode, e a gente pode elencar, tirando a dúvida do pessoal e fazendo que a galera se interaja e tenha mais informação sobre isso, né? Vamos lá. Primeira coisa, o que eu faço a partir do momento que o meu carro é apreendido, tá? Sem ideia. Já houve alguma situação aí com a sua família, do que teve, de algum conhecido, algum Já parente? teve, já teve que uma pessoa da família da minha esposa, Uhum. em que teve busca e apreensão, e o pessoal foi lá. Eu não sei se tava. Eu acho que eles jogaram verde, sabe? Chegaram e falaram assim: a gente veio aqui para pegar o carro e não tem mais. O juiz, e se não pegar, vai ser preso. O pessoal pegou o carro e levou o carro embora. Só que depois, eu não sei exatamente com os detalhes, mas pelo que eles levantaram depois, eles não tinham autorização para fazer isso. Alguma coisa nesse sentido. Certo. Então a gente vai começar desde o princípio, né? Certo. Por que meu carro vai dar busca e apreensão? Quais são Isso. o que leva ao meu carro ser apreendido e nas situações assim legais? Primeiro, por parcela vencida, né? Ou por documento de carro atrasado. Então, você tem duas opções que podem isso acontecer. Mas a gente vai colocar mais ênfase nas parcelas vencidas. Beleza. Quais são os mitos? Primeiro, muita gente induz que o banco ele só pode entrar com uma ação judicial depois de 3 parcelas em atraso. Não é isso, Opa, tá? primeiro mito. Primeiro mito que a gente vai desvendar agora o banco ele pode entrar com uma ação judicial com um dia de atraso de Ah, uma única parcela. olha só. Então, é lógico, né, que o processo judicial, ele tem um tempo, né, ele leva-se um tempo para ele ser deliberado pelo juiz e ele dá de acordo com esse processo. E outros mitos que vão surgindo aí, Eu tenho uma como... pergunta. Uhum, Posso fazer? pode. É, é, eu já vi algumas coisas, eu queria saber até que ponto que isso está valendo, e se isso ainda está valendo hoje. Eu sei que nós não somos aqui da parte de direito, né? Talvez escape um pouco, talvez seja melhor falar com um advogado, mas talvez você saiba. É, quando fala assim que depois de um certo número de parcelas o banco não pode mais pegar, pelo menos mais da metade da parcela paga e aí não pode mais entrar com busca e apreensão. Você sabe alguma coisa desse assunto, sobre isso? É mito. Mito? Isso é mito, é Opa, mito. O banco ele pode entrar com a busca e apreensão faltando uma parcela para você quitar o seu carro. olha aí. E assim, e se isso acontecer, você tem algumas coisas que você pode fazer. Não é porque o carro ele foi apreendido que o mundo acabou. Não. Certo. Né? E você pode ter a situação, ela te leva a você a se defender. Uhum. Porque tudo foi expedido através de um juiz, foi um oficial de justiça que foi lá, lavrou os autos, e o juiz ele faz uma citação, ele deixa uma carta para você que você tem 15 dias para você se manifestar. E a primeira coisa que você tem que fazer é
purgar a mora. O que é purgar a mora? O que é purgar a mora? Isso, é você garantir que tudo que você pagou, você não vai perder. Purgar a mora. Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Isso. Purgar a mora. É. Aí, ó. Então, se você for... Deixa eu ver se eu entendi. Se você for intimado a busca e apreensão do seu veículo... Não somos intimados, tá? Não? Mas não tem intimação. Esse documento... Esse documento é o próprio oficial de justiça que leva. E tem... Para o carro ele ser levado, vai um oficial de justiça, que é um representante legal da lei, né? E também vai um representante, que no caso é o credor. Certo. Do banco ou da onde que você financiou. E é o que faz? Ele pega o seu bem e essa pessoa que é o responsável pelo credor, ele vai fazer o quê? O transporte desse veículo até um pátio. E ele se torna um depositário fiel. Ou seja, ele não pode vender o veículo, não pode fazer nada. Normalmente eles vão para o pátio, esse carro. E aí você tem 5 dias para você reaver o carro. De que maneira? Ligando e negociando as dívidas que estão atrasadas, porque isso você consegue fazer. Certo. Ou, dependendo da situação, você vai ter que pagar não só as parcelas que estão vencidas, mas as parcelas também que estão a vencer, que a gente chama de vencendas. Né? Qual que é o nome, perdão? Vincendas. Vincendas. E quando que entra esse purgar a mora? O purgar a mora vai entrar assim, por exemplo, o Eduardo, ele parcelou o carro em 48 vezes. Certo. E o carro dele teve busca e apreensão porque ele não pagou a parcela 45 e a 44. E certo. Faltou 4 parcelas para ele pagar, aí fazer a quitação. O que faz? A partir do momento que o seu carro ele vai ser apreendido, você vai entrar com uma defesa, que no caso você vai ter que recorrer a um advogado da área civil. Perfeito. Né? E você vai ter que recorrer a ele para ele fazer essa defesa. E a primeira coisa que o advogado vai fazer vai entrar com uma ação de recurso. E a primeira ação de recurso é purgar a mora, que é garantir que todas as parcelas que você pagou, você não perde. Certo. E através de um acordo que você vai fazer com o próprio credor, né? No caso, que é o banco, isso a gente estava falando de alienação fiduciária. Certo. O que é uma alienação fiduciária? Você tem o bem, mas o bem não é seu. Não te o bem pertence. É do banco. Isso. E só para refrisar, né, quando isso acontece, vai estar escrito lá no documento do carro, né, carro alienado. Se ele é alienado, você não consegue vender, você não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada até o momento que você fizer a quitação. Quitação. A partir do momento que você faz a quitação, o próprio banco tem que informar lá, eu acho que no Detran, né? O próprio banco informa ao Detran para baixar o gravame. O que é baixar o gravame? É a partir do momento que esse veículo já não pertence mais ao banco e sim à pessoa responsável por quem comprou. Entendeu? Certo. E só para dar um parênteses aqui para quem está nos escutando, existem alguns tipos de crédito, né, onde coloca-se um bem como garantia. Então você pode, por exemplo, você faz, às vezes até aluguel, né? Você faz aluguel, tem que ter um fiador que tem um terreno, que aquele terreno tem como garantia. Então você vai comprar uma casa, mas você tem que ter outra casa como garantia, né? Significa que se você não conseguir pagar, você, né, às vezes pode perder aquele bem como garantia. E aí a alienação nasceu disso, né? Você compra um carro financiado. A alienação, na verdade, é que nem um advogado pode falar isso melhor, porque ele vai ter know-how para falar isso, né? Mas é que nem o uso campeão. Sim. Eu sou dono daquilo, mas eu não utilizo aquilo. Você é dona, mas a posse é minha. Você entendeu? O carro na alienação ele entra com uma garantia de si mesmo, né? Exatamente. Olha, até você pagar, vai ficar no meu nome, né, alienado, vai ficar no meu nome, banco, até você terminar de quitar. Quando você terminar de quitar, tá tranquilo, eu entendo. Para que isso? Porque se der algum problema, é muito mais fácil eu recuperar o bem que ainda está no meu nome. Porque se eu passar pro seu nome, não vai ficar mais difícil de recuperar, né? Até porque você não pode fazer nenhuma transferência. A única coisa que você consegue fazer
Você tem um carro, o carro ele é alienado ao banco, e você for vender, você está fazendo uma venda ilegal. Certo. Porque você pode fazer qualquer tipo de contrato, isso aí também serve como atenção aí, hein, galera? Passar o carro para o seu nome, para o nome de outra pessoa, isso não isenta a responsabilidade de quem financiou com o banco, entendeu? A dívida ela não é cedida para outra pessoa, tá? Opa. A dívida é de quem é responsável. Então, peraí, deixa eu deixar claro então isso daí, essa dúvida. Vamos lá. Então, o fulano, ele comprou um carro, e vamos supor que esse carro não está alienado. Ele financiou por uma outra empresa, por exemplo. Às vezes acontece, né? O carro ele está alienado, né? Nessa situação a gente está falando que aqueles famosos contratos de gaveta, que certo. Eles não têm validade, porque eu não tenho como passar o seu nome pro meu carro, porque ele está alienado. Eu Entendi. Só posso fazer isso a partir do momento que eu quito o carro. Entendi. Esse contrato de gaveta não vai valer nada. Isso, exatamente. Tem muitas pessoas que caem no golpe, né? Não teve aquele senhor lá que ele acreditou que existia uma nota de R$482, que aí acabou de sair, que ele caiu num golpe de uma nota de R$482. Sério? Eu não tô sabendo disso, não. Tem pessoas que caem nos golpes, né? E tem pessoas que tem, por falta de informação, acaba sendo lesado. Com esses oportunistas, que a gente pode chamar assim de oportunista, porque sabe como funciona e sabe que essa pessoa vai acabar se prejudicando, então, através das ações dela. Então, se você está pensando em comprar um carro, vender o carro, né? Alguém falar, tá alienado o banco, a gente faz um contrato de gaveta aqui, pode passar o carro, vou te dar um dinheiro, etc. Nada disso, tá? Essa pessoa vai pegar o carro e se ela sumir com o carro, a responsabilidade ainda vai ser sua, porque está alienado pelo seu nome junto com o banco, né? Aí a gente entra numa outra situação, que eu acho que isso vai render uma outra aula. Mas quando o banco ele não localiza o carro, ele entra com outro tipo de ação, que é a execução de um título. Execução de um título. Fale mais sobre isso. Execução de títulos. O que é execução de títulos? O banco, através de uma ação jurídica, né, ele pode pedir para o juiz bloquear a sua conta, ele pode pedir para o juiz penhorar os seus bens, desde imóveis... Ele está cobrando a dívida na justiça, mais ou menos isso. Ele vai cobrar a dívida na justiça e tudo que você tiver de uma renda, né, que você tenha um bem, fora o veículo, ele pode servir para isso. Então, se o juiz, uma vez entender que você está agindo de má fé, ele vai sim colocar as suas coisas para leilão e vai ser leiloado através de um leilão online, tá? Você nem vai precisar sair de casa. Vai nem saber. Porque isso acontece e esse processo, para o juiz deliberar, esse processo acontece muito rápido, Edu. E as pessoas acham que não, que isso demora, e é onde que elas caem no conto do vigário. Você já viu isso acontecer, Beto? Já. De a pessoa perder o veículo e aí ser executado, às vezes cair em golpe, né? Deve ser triste, né? Mas aqui, eu só vou abrir um parênteses aqui. Conta o caso desse golpe aí, eu fiquei curioso, às vezes quem está assistindo esse vídeo deve ter ficado também. Como é que foi esse golpe do velhinho e nota de 482? Então, na verdade, saiu na televisão, saiu numa notícia no G1, da Globo, uma fonte segura, né? E aí teve um senhor de idade que ele mesmo não acreditando, que ele não acreditava que existia uma nota de R$482. Ele já sabia que não existia essa nota, mas mesmo assim a pessoa se utilizou, não, que essa nota é nova. É como se ele fosse um colecionador, sabe? Então não tem aquelas moedas, aí como se ele fosse colecionador, então ele se interessou. Nossa, eu vou ser a única pessoa que vai ter uma nota de R$482. E ele comprou essa nota por quanto? Nossa, ele comprou por uma nota. Eu acho que ele comprou por uns R$5.000 essa nota. Caramba. É mais fácil vocês aí de casa se informarem sobre isso. Google. Você pode colocar lá no G1 da Globo, colocar assim, senhor de idade, lesado, por nota de R$482, e aí vai ter mais informações aí. E já é uma ideia para uma aula mesmo, golpes, né? Vamos falar de golpes. São vários uma próxima golpes, aula, golpes financeiros que tem os bancos, vou falar só sobre isso.
Mas Exato. então, Roberto, aí você estava contando lá o caminho, né? Eu te interrompi aí sobre Porgamora. Aí você falou, ele vai entrar com busca e apreensão. Recurso. Aí você pode entrar com recurso para se defesa, né? Para primeiro validar tudo aquilo que você já pagou para não perder tudo aquilo ali. Você Aí começa você a precisa renegociar, o carro purgar. vai pro pátio, o que mais? Bom, aí você purga a mora. O que você tem que pagar quando seu carro é apreendido? Você tem que pagar o trajeto do guincho até o pátio. Você tem que pagar as diárias do pátio. Você tem que pagar o guincho. E você tem que pagar todas as taxas. Fora o que você deve. Só assim que E você talvez consegue recuperar o bem. como é que chama? Que você deve e talvez o que vá dever também. As parcelas estão Que são as parcelas vincendas. vincendas. Então, caramba, além de pagar o que você está atrasado, você tem que pagar as vincendas, que é o que vai vir, mais todas essas granas aí, né? O guincho, o pátio. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Muitas pessoas acham que vou atrasar a minha parcela do carro esse mês, ou até 3 parcelas aí, que não vai dar em nada, que o banco não vai atrás. Muito pelo contrário. Em 90 dias que você tem para fazer uma negociação que a gente chama de extrajudicial, eu aconselho todo mundo a fazer a negociação durante esse período. Certo. Porque o banco ele pode cobrar juros sobre juros. Então, você não vai pagar o mesmo valor de parcela. Entendi. Então, assim, durante esse período de 90 dias, você tem a possibilidade, assim, de liquidar as parcelas atrasadas com um único boleto. Todos os bancos, eles têm a sua política de desconto, né? Mas você pode entrar em contato com o banco, com a Central 0800, que vai ter pessoas lá qualificadas, que vai entender qual é a real sua situação. Primeiro você tem que expor, né, qual é a sua situação, por que você deixou de atrasar uma parcela de carro. Lembrando que mesmo com a pandemia, isso não é mais uma desculpa, né? Não adianta, por conta da pandemia, eu fiquei assustado, não sabia se eu ia estar empregado ou fui desempregado. Isso aí é uma coisa que não só impactou a mim, ao Edu, a vocês, mas impacta todo mundo, né? Então, é um sistema. E eles não vão atrás dessa justificativa, obviamente que não. Mas você tem esses ganchos de fazer propostas, de conseguir negociar com juros menores, ou fazer uma renegociação, para não deixar levar a uma busca e apreensão, porque não é interesse do banco entrar com uma ação. Isso que eu ia falar isso daí agora. Até anotei aqui, ó. Banco não é o inimigo, né? Afinal de contas, ele facilitou para você ter aquele bem, mesmo sem ter o dinheiro antes. Então, pessoal, é importante ter essa noção. Às vezes, o banco, as grandes empresas, as grandes corporações. Não é nada disso não. São relações comerciais, e acredito eu, né? O Beto até está falando aqui, que é interesse do banco te ajudar. Agora que interessante, né? Às vezes a gente pensa assim que os bancos são frios e tal, e agora eu vou até ressaltar que o Beto falou aqui, conte a sua história, conte o que está acontecendo, né? O banco, quer dizer então, Beto, que você está falando que se o banco entender um pouco mais da sua situação, da sua vida, isso pode e deve te ajudar na hora de fazer negociação, na hora talvez do banco entender como que uma contraproposta, uma proposta que possa te atender, então isso é verdade. A gente tem que deixar claro que o banco é uma instituição financeira e não uma instituição filantrópica, né? Eles não fazem caridade. É uma instituição financeira que você precisa de um recurso, ele te empresta esse recurso e você tem que pagar de acordo com o que você aceitou naquele contrato. Muitas pessoas acham que o banco não pode, jamais pode ter mais de 12% de juros ao ano. Isso antigamente era, né? Muitas pessoas conseguiram até um retorno de dinheiro de volta, mas hoje o banco ele pode aplicar 14, 15, 17, 20% de juros ao ano. Olha só, isso quem vai, lógico, né? Ele tem que estar dentro de uma média padrão, que quem regulamenta isso é o Banco Central. Certo. Então ele nunca vai estar fora dessa média, mas então assim, o Banco Central que vai dar lá, olha, até 14% esse banco pode trabalhar. Normalmente os bancos trabalham em torno de 12%, de 13% de juros ao ano.
E as pessoas acham que esses juros que são os juros abusivos. E aonde que elas gastam o seu dinheiro contratando advogados para tentar diminuir o valor da parcela ou até mesmo pagar a metade do valor do financiamento que foi feito. E isso já é mito. Então Entendi. você vai ter um desgaste Mas e sabe, vai gastar um recurso com um advogado. A gente pode colocar outro advogado aqui, um advogado aqui, para também a gente fazer esse bate-papo. Vamos. Mas ele vai mesmo falar que é um recurso desnecessário, porque o banco ele só perde se no momento do contrato ele errar. Entendi. Em alguma cláusula ele errar. Caso contrário, ele não perde. E o que a gente sabe que para banco perder é difícil demais, né? Hoje em dia, esses bancos grandes. E que tipo Ninguém tem 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil reais para te emprestar da noite pro dia, né? Exatamente. Se não souber o que está fazendo, né? Se não é o banco fazer isso, você não tem quem que faça isso por E você. se você está pensando naquele seu amigo que vai te emprestar juros, isso é crime. Você só vai perder a agiotagem. Uma pessoa, para poder emprestar dinheiro para outra a juros, ela tem que ter algum tipo de cadastro, certificados, como as financeiras, como os bancos têm, tá? Então, empreste o pessoal. Ou se é uma cooperativa, que é na mesma rede de um sistema financeiro, como o banco. Existem alguns certificados pelo Banco Central para você poder fazer isso. Né? Não é exato. Se não tiver o Bacen, não é crime, é ilegal, sai fora. E vem cá, eu tô com as parcelas atrasadas. Quais tipos de negociação são as mais comuns que os bancos tendem a aceitar? Vou dar um exemplo. Será que eu atrasei 3, 4 parcelas no carro, um valor alto? Eu não vou conseguir quitar isso, não consigo quitar nenhuma. Eu consigo, por exemplo, pegar esse... Mas aí eu resolvo minha vida. Falando, agora eu já consigo quitar uma parcela por mês, voltar. Eu consigo pegar esse valor e redistribuir nas parcelas vicendas, por exemplo? Aí a gente pode entrar em contato com o banco, né? No caso. O banco sempre tem uma central de cobrança. E você explica, ó, estou com 2 parcelas em atraso, eu não vou conseguir pagar esse valor. E eu gostaria de ver uma possibilidade da gente estar refinanciando ou renegociando. Ah, entendi. Seria um refinanciamento, né? Pega o valor total e distribui tudo de novo. Lembrando que, através de um refinanciamento, há os juros. Sim. E os juros, ele pode ser de 2,5% por mês, 3%. E vamos lembrar que um refinanciamento é um novo contrato. Então, para explicar aqui para a nossa audiência, se eu me enganar em alguma coisa, você me fala, Beto. Mas lembrando, um refinanciamento é, por exemplo, você tem uma dívida de 100 mil reais. Você pagou 20 mil reais, sobraram 80. E aí, parcelas de 1.000, por exemplo. E aí, quando você pagou 20 mil, você falou assim, cara, eu passei, 2 meses sem conseguir pagar, não estou conseguindo pagar. Banco, refinancia para mim. Às vezes as pessoas acham que eles vão pegar esses 2 mil e vai redistribuir, vai aumentar. Não. Era como se o banco, ele vai pegar 80 mil... que aconteceu. Ele vai pegar 80 mil... Ele vai pagar, é como se ele estivesse te emprestando 80 mil, ele vai te emprestar 80 mil, ele vai quitar aquele primeiro contrato, e aí agora você passa a dever 80 mil para o banco, e ele vai fazer um novo contrato, né, e vai redividir esses 80 mil em outras parcelas, e nisso ele pode estar aplicando uma nova taxa de juros, novas condições, zera dali. É como se aquela primeira dívida foi totalmente quitada e a partir de agora você tem um novo empréstimo num novo valor. Então, bastante atenção com isso daí, pessoal. Nem dá, por exemplo, se você quiser, se tiver algum erro de contrato, você não consegue nem voltar naquele contrato. Aquele contrato já está, como é que é o termo técnico? Não é quitado, não, é finalizado mesmo. Aquele contrato já... Como? Liquidado, exatamente. Aquele contrato já está liquidado, não existe mais. E agora você está no novo contrato. Perdão, falei. Eu ia falar que eu tenho um exemplo, né, para falar, tipo, tenho pessoas, né, que achavam que quando você ia lá refazer o seu refinanciamento, por exemplo, o financiamento do carro, eles achavam que esse valor das 3 parcelas que você estava devendo jogava para as últimas parcelas, entendeu? Nossa, não. E que você daria continuidade ao contrato, vou jogar mais. Isso, e isso é muito corriqueiro das pessoas não prestarem atenção exatamente no que aquilo que é explicado
e o que você assina. O que você assina, uma vez que você assinou, Acabou. não tem como voltar atrás, né? Exatamente. E às vezes as pessoas acham isso também, porque no passado acabava que já acontecia com um certo passado bastante tempo, de forma até comum às vezes falar, não, o contrato é leonino, o contrato isso, o contrato é aquilo. Mas hoje já há um entendimento em que se você estava lúcida no momento da assinatura do contrato, você aceitou aquelas condições, né? Então, a menos que realmente tenha uma coisa muito capciosa ali, que não esteja clara, que haja ambiguidade e que possa ser julgado né, da dupla interpretação, e aquela dupla interpretação pode ter te prejudicado, o que os bancos não fazem mais, se é que algum dia já fizeram, né, você não tem como dizer, eu não sabia, eu não vi essa cláusula aqui que estava falando que os juros iam aumentar depois de um ano. E aí? Que ia ter uma correção de GPM, né, algumas cláusulas de aluguel, por exemplo, o GPM acho que foi 25%, mais ou menos, nos últimos 12 meses. Tá? Então, um aluguel aí, a IGPM subiu isso tudo aí. Mas aí é papo por outra aula. Em plena pandemia. Em plena pandemia, exatamente. Então, é isso bem difícil. Mas, assim, se você teve um amigo ou alguém que corre o risco de ter uma busca e apreensão, orienta essas pessoas a ir negociarem com o banco. O quanto antes. Isso. Às vezes você vai ser surpreendido porque você nem sabe se o processo está rolando ou não. Porque hoje, a busca e apreensão, você não precisa ser citado, né? Notificado. Entendi. Eu faço uma notificação via AR. Como eu não preciso da sua assinatura, eu posso protocolar a ação e seguir com ela. Entendi. Então, isso... antigamente as pessoas achavam que tinha que ter registro de cartório da cidade e tudo mais. Antes era assim. Eu acredito que depois de 2003 não é mais assim, com a nova mudança e tudo mais. Isso daí. Então, isso. Então você não acha que você pode não correr o risco, porque o risco ele é mais iminente do que você pensa, né? Então, orienta essas pessoas a negociarem. Quanto antes vocês negociarem, melhor é. E vocês têm muito mais flexibilidade com as políticas que os bancos trabalham. Então, várias propostas que a gente pode fazer ao banco que eles podem entender, e se tiver a disponibilidade para você, com certeza você vai achar um caminho que seja fácil para você, mas que seja bom para ambas as partes, porque Exato. Envolve uma negociação. E negociação, né, Edu, o que é uma negociação? É uma coisa consensual, né? Eu aceito e você aceita. Então, tipo assim, vai ter que gerar dinheiro para todo mundo, né? Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o banco. E assim E nesse ponto, deixar bem claro, pessoal, é muito comum pessoas que deixam chegar nesse ponto de atrasar, de não conseguir pagar, meio que um impulso, uma vontade assim de simplesmente querer jogar o problema para frente. Sim. Na hora de negociar, olha, isso tá, para quem tá assistindo aqui, que é o que eu vou falar agora em detalhes, só entrar lá, Escola Popular de Finanças, né, .com.br, clica lá em ferramentas, tem 3 guias lá, gratuito, só clicar lá, e tem uma guia lá de negociação de dívidas, tem vários passos, e meio que um passo a passo, muito aí, né, do que o Beto falou, e é um passo a passo mais amplo. Hoje a gente falou um pouco específico sobre carro. E lá eu falo o seguinte: se você, quando você for negociar qualquer tipo de dívida, né, for entrar em contato com o banco, que o Beto está falando que entre em contato com o banco, negocia, mas não faça isso com a mentalidade só de querer jogar o problema para frente. Você deve antes organizar a casa e pensar, cara, se você vai renegociar, no mínimo as parcelas vão aumentar. Quando você for fazer uma negociação, no mínimo a sua parcela vai aumentar um pouquinho. Por quê? Você criou uma nova dívida, você ficou 3 meses sem pagar R$1.000, ficou R$3.000. Numa renegociação, no financiamento ou numa proposta, você vai ter que incluir esses R$3.000 com uma coisa a mais. Então você deve se planejar para esse a mais, tem que caber no seu bolso. E provavelmente isso vai causar impactos na sua vida, porque se você já não estava pagando a parcela normal, quiçá uma parcela maior. E qual o maior problema disso?
Se você fizer uma negociação com o banco, às vezes você faz uma negociação assim mais vantajosa para você do que para o banco, você conta a sua história, você já tem um tempo com o banco ou com a financeira, o banco vai lá, o gerente, não, tudo bem, vem cá, vamos fazer, ele vai e aceita, e aí você cumpre 2, 3 parcelas e aí você passa a não cumprir de novo. E aí você, olha só, você fez uma renegociação, o banco abriu mão ali, né, daquele, claro, vai colocar uns juros, tal, mas ele te escutou, né, ele não foi para busca e para apreensão, agora exemplo que a gente falou, e aí ele aceitou sua negociação e aí você não faz de novo. Acredito eu que vai entrar numa e na sua próxima proposta vai ser mais difícil do banco ou da financeira aceitar situações menores. Simples por um motivo, porque o banco é mau? Não, porque o risco de inadimplência aumentou. Se o risco aumentou, automaticamente os juros vão aumentar. Então, mesmo que ele às vezes até diminua a parcela, mas vai aumentar durante bastante tempo. Então, na hora de fazer a negociação, planeja antes como é que vai ficar essas parcelas. Beleza? Foi mal aí, Beto, vou botar o seu exemplo só para manter o raciocínio. Fala para nós. Não, mas é só dentro da sua própria linha de raciocínio mesmo. Se você ficou devendo lá uns R$3.000, você não ficou só devendo R$3.000. Você ficou devendo os juros que acumulou dentro desses R$3.000. Exato. Entendeu? Se a sua parcela lá é de R$400 e você não pagou no dia, se você vai pagar a parcela no dia depois que venceu, já é R$450. Aí se você vai pagar no outro dia, daqui 2 dias, você já está pagando R$100 de juros. Então não é só os 3.000 que venceu. Então é importante deixar isso bem claro, pessoal. Sim. E quando você for lá fazer uma renegociação de dívidas, deixa claro o quanto você tem para pagar por mês. Eu tenho isso aqui para pagar para o mês. Exatamente. E dentro disso, o banco ele vai avaliar quais são as propostas que estão disponíveis para você. Isso. Então, por isso é muito importante você falar, olha, minha renda é X, o que me sobra é Y, e eu só consigo pagar da parcela do carro Y. E eles vão falar, olha, dá para fazer uma renegociação XYZ com isso um pouco mais extensa. Se você fez Sim. em 36, vamos fazer em 42, vamos fazer em 70. Então, isso quem vai definir vai ser o banco de acordo com as políticas que eles têm de negociação. E Sim. cada banco tem a sua política. Mas o que eu aconselho é todo mundo que antes de 90 dias, e quando você falou aí do risco de inadimplência, né? Esse risco se torna maior quando é mais do que 90 dias. E então Beto, você acaba perdendo muita coisa dentro desse período. E Beto, eu não sei se você já passou uma situação complementando aí o que você falou. É possível, por exemplo, olha só, comprei um carro e aí atrasei, não tenho condição de pagar, deu algum problema, não vou conseguir nem negociar. Eu consigo, você já viu isso, não sei se você já sabe, eu falar, olha, estou devolvendo o carro, devolve o dinheiro, meio corrigido, entendeu? Eu quero devolver esse carro porque eu não quero mais continuar pagando. Tem jeito, isso aconteceu, você sabe? Como é que ficaria isso? Sabe Acontece dizer? muito, Certo. acontece muito. Olha, que interessante. Então a gente pode chamar de entrega amigável. Certo, entrega amigável. Eu lembro que a gente conversou sobre isso da última vez, né? Exatamente. Fale mais sobre isso. Pode chamar isso de entrega amigável. O que é? Você fala para o banco, não tem condições de pagar esse veículo, você entrega o veículo para o banco, né? E o banco ele vai formalizar que você está entregando amigavelmente o veículo. Uhum. E o que acontece? Esse veículo ele vai para leilão e o que ele conseguir ser arrematado, ele vai ser abatido dentro do saldo devedor. E o saldo devedor é aquilo que você está devendo ainda para o banco, certo? Certo. E normalmente, se o que ele for vendido não cobre o seu financiamento, aí vai ficar um saldo remanescente. Entendi. E aí o banco vai ter outras propostas para você negociar. Certo. Esse saldo remanescente que fica. Mas Adalberto, eu não tenho mais o veículo, eu não vou pagar, eu já entreguei o veículo. Lembra que eu falei para vocês, aí o banco ele vai entrar com uma outra ação, que é a ação de execução de títulos, onde que ele pode bloquear suas contas, onde que ele pode penhorar os seus bens. Então, sempre um recurso dentro da lei
quem é o credor que fez, né, um empréstimo, financiou, ele sempre vai ter a lei amparando ele a recuperar esse ativo, né, que ficou aí perdido. Exato. E coloque-se na situação. Coloque-se na situação do banco, né? Imagina você emprestar alguma coisa, vender alguma coisa para alguém, aí essa pessoa não conseguir pagar, e aí ela te devolve, você vende, você sai no prejuízo e você vai ficar com prejuízo, não é muito justo isso daí, né? Então coloque-se na situação. Mas a melhor forma que você tem da entrega amigável, ela tem esses benefícios, né? Uhum. E além de tudo, você não fica com restrição com o banco. Você futuramente pode vir a financiar um outro carro. Então, a entrega amigável, ela é o melhor caminho quando você não tem mais condições de estar pagando aquilo. Agora, não faça o que muitas pessoas fazem. Quer comprar meu carro, você assume as parcelas? E aí fazem um contratinho de gaveta que a gente falou aqui no início. Uhum. E as pessoas não pagam. Aí ferrou. As pessoas, e aí vai cada vez mais a coisa vai dificultando. Aí você vende o carro para essa pessoa, vendeu ele, né? Pegou o dinheiro. Pegou o dinheiro. E isso, o banco, ele tá indo atrás do carro. Uhum. Imagina essa situação que já aconteceu muito. A pessoa acabou de sair do shopping com o carro, fez uma compra. Nossa! E tá lá na porta, assim, ó, um oficial de justiça do lado do carro, mais um representante legal do credor, levando seu veículo. Isso acontece muito. Então cuidado, galera. Pessoal, não comprem carro alienados a banco. Não comprem, que você vai pagar o dinheiro e vai ser só dor de cabeça, você vai perder o carro, né? Você pagou, e aí às vezes a pessoa que pegou o dinheiro a quem você pagou não vai repassar para pagar as parcelas do banco, que está no nome dela, vai ficar com o seu dinheiro e você vai ficar sem carro. Ela vai ser processada? Vai ser, mas e aí? Você vai ficar sem dinheiro e sem carro. Então não façam isso. Acho que essa é a dica, né, Roberto? Sim, lembrando, né, o banco não processa as pessoas, tá? O banco ele só faz a recuperação do crédito. Exato. Ele não processa. Não é processo. Hoje aqui no Brasil ninguém vai preso por estar devendo, diferente dos Estados Unidos. A exceção de... Você vai preso. Só tem uma exceção no Brasil, que é a pensão alimentícia. Exato. Ou estelionatário, né? Estelionatário. Agora aqui, agora lembrando, pessoal, que numa entrega amigável, a depender da situação, pode também sobrar dinheiro, né, Beto? Pode sobrar, né? Pode sobrar o dinheiro. E às vezes já aconteceu do que você liquidou 100% da sua dívida e esse saldo que sobrou, o banco ele te devolve. Ele te devolve, né? Então, é melhor você fazer uma entrega amigável. Mas faltou dinheiro. Negocia com o banco, vai ser uma nova negociação. Faltou 5 mil, chega o banco, eu já não estava conseguindo pagar a parcela, devolvi meu carro. Parcela esses 5 mil para mim. Óbvio, vai ser um empréstimo, ele vai colocar os juros, mas vai facilitar a sua vida. Lembrando que o mais importante é você não ficar acumulando a bola de neve, né? Todos os meses, você ficar com dor de cabeça e não ter dinheiro sobrando para fazer suas coisas e cortar seu lazer, que isso daí só vai tornar a tua vida um inferno, não? E outra, né? Quem tem um bom relacionamento com o seu banco, normalmente o seu gerente, ele tá lá para te ajudar. Então, deu alguma coisa errada, pega o telefone, liga pro gerente. Gerente, tá acontecendo isso. O que você pode me ajudar? Às vezes, aí são as dicas, tá? Só para vocês, hein? Às vezes, você fala lá com o seu gerente, ele fala assim, por que a gente não faz isso? Você faz um empréstimo, a gente quita esse resto e você só vai pagar o empréstimo. Acontece isso. E às vezes diminui a parcela, né? Fica mais longa, mas às vezes diminui a parcela. Mas aí diminui as parcelas, você paga aquilo que está dentro das suas condições, mas você faz um outro contrato com o banco. Mas pelo menos você vai ter a garantia que aquele carro está que ele está quitado. Além dele ter a garantia, a partir do momento que ele está quitado, ele vira um bem seu. E esse bem pode ter retorno financeiro. Porque aí você pode vendê-lo e aí você vai usar ele. E o bem, às vezes, pode ser um ativo, né? Se você é motorista de aplicativo, por exemplo, não está conseguindo pagar as parcelas do carro,
mais um motivo para ligar para o gerente e falar: esse é meu ganha-pão, né? Se esse é meu ganha-pão, eu não posso entregar, por isso que eu não posso entregar. E às vezes tem essa solução aí, né? Às vezes você pode até pagar um juros maior, porque ele vai te emprestar o dinheiro, quitar o carro. Às vezes a parcela vai ser menor, uma parcela que cabe no seu orçamento mensal, mesmo que pague por mais tempo. Aí, Edu, mas isso não é uma coisa ruim? Não necessariamente. Por quê? Você está adquirindo um ativo. Fazer dívidas para adquirir um ativo, né, é um investimento, um tipo de investimento. É claro, você não vai meter os pés pelas mãos, mas sempre que você fizer um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, para adquirir algo que vai te gerar dinheiro, isso é um ativo. Cuidado, viu, pessoal? Não é de qualquer jeito também não vai se endividar pro resto da vida, né? Vai comprar um carro top de 200 mil reais porque vai trabalhar de Uber e vai se endividar pro resto da vida também, não é assim. É muito importante quando você tem um conhecimento que o seu carro, porque isso você é muito fácil de você saber, tá? Se o seu carro está em busca e apreensão. É só você entrar no site do Tribunal de Justiça e ali você pesquisar se tem uma busca e apreensão na placa do seu veículo. Interessante. E aí você sabe como que é o andamento da ação. Se ela está em trâmite, se ela está com recurso, se o juiz já tem a deliberação, se eles só estão protocolando a ação, que eles estão juntando ainda a documentação para protocolar. Então, assim, você consegue entender qual que está sendo a movimentação. Isso um advogado pode explicar melhor para a gente, tá? Mas você tem essa informação, porque essa informação ela não é paga. Essa informação ela é de graça e pela internet. E para quem não entender nada, meu Deus, eu não sei que processo que tá, não sei que fase que tá. Pessoal, não sabe? O que você vai fazer? Você vai ligar para o dono do carro. Então, se é um banco, é um financeiro, a primeira coisa que fazer é o que o Beto falou: pega o telefone e liga. Eu vi que meu carro está em busca de pressão, estou devendo X parcelas, como é que a gente pode fazer? Eu não quero deixar isso caminhar. Porque se você negociar com o banco, a qualquer momento ele pode retirar esse processo de recuperação, esse processo de busca e apreensão. Correto, Beto? Isso, correto. E quando existe um processo em execução, né, em trâmite, e você faz uma negociação com o banco automaticamente, quando você acabou de fazer essa renegociação, por isso que é importante, ele faz uma minuta de acordo. O que é essa minuta? Aonde que vocês afirmaram uma nova renegociação com uma quantidade de parcela X, com um juros diferenciado Y, aonde que você vai pagar por mês e o valor final daquilo que você vai pagar. Uhum. E aí ele faz essa minuta de acordo que ambos assinam, tanto você como o banco. Essa minuta, esse documento, eles vão lá e protocolam para o juiz, para ele suspender a ação. Se você não pagar esse refinanciamento, eles não vão dar continuidade à ação de busca e apreensão. Aí eles vão começar a ação de execução, outras ações que a gente já falou aqui. Entendi. Que pode ser a penhora de bens, o bloqueio de conta e assim sucessivamente. Por isso que é importante, né, se planejar para fazer a negociação. Presta atenção que uma renegociação ela tem muito mais peso do que o seu primeiro contrato original. Então, ainda mais quando tem uma ação em andamento. Uhum. Pensa que você, além de pagar todas as taxas, vocês também têm as taxas que a gente chama de judiciais, né? Então, você tem que pagar essas taxas também. Então, nada é de graça. Então, pensam bem. Se você sabe que tem algo acontecendo, o ideal é não deixar chegar, né, Edu? Não deixar chegar nessa agora. Né? Deu 30 dias, não consegui pagar, liga para o gerente. 30 dias, ele entende ainda que você está agindo de boa fé. Liga para ele, aconteceu essa situação. Às vezes, a gente deixa as coisas irem para frente. Quando você tem um carro, não vai pensar assim que quanto mais eu deixo lá, mais desconto eu vou ter, porque o banco ele não vai perder tempo, ainda mais dependendo do carro que você tem, né? Exato. Então, um carro de alto risco, que é um valor expressivo, eles vão se movimentar
para te localizar e vão conseguir recuperar o seu carro. Vamos lembrar que isso vale também para não só para banco financeiro, mas para qualquer ente que financiou. Porque às vezes você vai lá, compra um carro na Fiat e a Fiat fala assim, a gente financia pela própria Fiat. Deu problema? Mesma coisa. Liga para a Fiat, para quem te vendeu lá, eles vão ter um setor responsável justamente para tratar disso. Se eles têm condições de financiar, eles têm com certeza um setor responsável e conhecedor das regras. Sim, exatamente isso. Beto, isso aí, cara. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Alguma dica aí? Lembrou? Um insight? Alguma coisa? Pô, pra mim foi completíssimo, cara. Legal demais. Eu acho que assim, indo para o nosso primeiro assunto, né? Eu acho que a galera aí tem que fazer algumas perguntas do que a gente não falou aqui, que quer que a gente responda no outro encontro. Eu acho que aí ficaria legal. Mas a gente só fez mesmo, foi um overview de passar algumas informações que muita gente não sabe, e que agora já sabe, e que já sabe como agir se houver uma situação parecida como essa. Exato. Mas não deixem chegar a essa situação. Não é interesse do banco, isso gera muita dor de cabeça para vocês. Às vezes você não vai ter condições de conseguir recuperar o seu carro. Então, não deixe isso acontecer, porque se você não conseguir recuperar o seu carro, tudo que você pagou você perde e a sua dívida continua e outras ações vão ser dado andamento até você conseguir liquidar essa dívida. Então, não deixe jamais chegar numa hipótese de busca e apreensão e ser lavrados autos realmente o seu carro for apreendido. Isso aí, pessoal. Fica aí, mais uma vez, o fechamento do nosso querido Beto Sotério, especialista em negociação de dívidas na Escola Popular de Finanças. Como ele disse, qualquer dúvida, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários, pode colocar direto nos comentários. Né? O Beto, eu, nossa equipe aqui da escola, todo mundo tem acesso, pode ter certeza que a gente vai responder a todas. E se for um assunto assim, não só sobre isso, sobre qualquer coisa de negociação, renegociação, pode mandar pra gente, direct, e-mail, coloca aqui nas caixinhas dos stories, a gente vai aglutinando algumas dúvidas, e se a gente vê que tem um tema que vocês querem saber, entender um pouco mais sobre essa questão, falando hoje sobre pressão de carro, se eu tiver algum outro, a gente marca mais um bate-papo com o Beto, pra gente tirar todas essas dúvidas e conversar sobre esse assunto. Não, Beto? Beto, muito obrigado, viu, cara, mais uma vez. Fala aí. Eu que agradeço, Edu. Tenha uma boa noite. E assim, vamos fazer as coisas com consciência, hein, pessoal? Isso aí. Valeu, Beto. Boa noite, obrigado mais uma vez. Até mais, família Pop. Até a próxima.